Tome a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Eu quero trazer uma semente ao seu coração e contribuir com aquilo que nós já recebemos no início dessa campanha, semana passada, um culto sobrenatural. Eu sei que a cada quinta-feira até o final de fevereiro, a presença do Senhor vai aumentar, vai intensificar e vai falar cada vez mais conosco. 2 Reis, capítulo 13, verso 14, declara: E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor e a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Até aí, querido, coloque a mão no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, essa noite nós invocamos a tua presença, nós invocamos o Espírito do Deus vivo que está em cada letra desse evangelho, Senhor. Pedimos que enquanto o Senhor nos conduz pelas Escrituras Sagradas, que o Senhor faça mais uma vez, Deus Todo-Poderoso, traga a cura física, a cura emocional. Vem sobre nós, Espírito Santo, abre portas, libera recursos, vem glorificar o santo nome de Jesus mais uma vez. Quem concorda diz amém. Eu amo esse texto, é um texto curto, simples, mas direto, profético, prático. E esse texto fala sobre uma revolta profética, a revolta do profeta, diante de um homem que poderia ter vivido a bênção inteira, mas vive só uma parte. E o que eu quero falar ao seu coração hoje é exatamente sobre isso. Eu quero mexer, eu quero inquietar, eu quero tocar em pessoas que talvez estão vivendo menos do que poderiam estar vivendo. Pessoas que não estão vivendo a plenitude, a integridade das promessas, do favor e da presença de Deus sobre a sua vida. E o profeta se revolta contra aquilo que fica pela metade, contra aquilo que diante de Deus não vai até o final. Porque Jesus escreve uma carta para a igreja, em Apocalipse capítulo 3, verso 15, ele diz que ele respeita aqueles que são frios. Então tem gente que não gosta nem de dar largada, ele não gosta nem de começar um projeto, ele não gosta nem de tentar ter uma família, ele não gosta nem de visitar uma igreja. Jesus diz: esse é o frio, eu respeito, está tudo certo. O mesmo Jesus declara em Apocalipse 3 que ele respeita o quente, aquele que quando vem, vem com tudo, aquele que quando faz, faz por completo, aquele que quando se entrega de todo o seu coração. Mas o mesmo Jesus declara: o morno, eu mesmo o rejeito, eu o vomito, eu o afasto, eu o devolvo ao lugar do início. Porque o Deus que está aqui essa noite, Ele é o alfa e o... Mas está fraco. Deus é o alfa e o começo e o...
Ele faz por completo. Ele faz por completo. Eu quero junto com você aprender rapidamente como viver por completo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre nós. Primeira coisa que eu aprendo: o rei começa bem, porque ele vai procurar o homem de Deus. Ele vai em busca do homem de Deus. Ele vai em busca de alguém que tem mais autoridade do que ele, mais unção do que ele, alguém que está mais perto de Deus do que ele. E apesar de ser rei, ele se sujeita à instrução, ele se sujeita ao processo. Mateus capítulo 6, verso 33. Declara: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Buscai o reino de Deus e a sua. Sabe o que eu vejo? Eu vejo a maioria das pessoas vivendo a metade dessa revelação, a metade. Por isso não são sustentadas em suas necessidades, não são supridas naquilo que precisam. Porque o texto ele junta dois elementos. Ele fala sobre buscar o reino. O que é buscar o reino? É vir à igreja, é fazer um voto, é estar comprometido. Buscar o reino é oração, é jejum, é leitura da palavra, é fidelidade, é santidade. Mas o que é buscar a justiça? Todo mundo sabe o que é buscar o reino, mas o que é buscar a tal da justiça? Porque a busca dessas duas coisas trazem automaticamente a bênção que supre tudo aquilo que nós necessitamos. Mateus capítulo 3, verso 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele, mas João opunha-se lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a. Então ele o permitiu. O que é justo? É justo que se Abraão, o pai da fé, se submeteu a Melquisedeque. É justo se Davi, o homem segundo o coração de Deus, se submeteu a Samuel. É justo se o autor da vida, o Deus encarnado, se submeteu a João Batista, que eu e você venhamos nessa terra se submeter a alguém. É justo que você entenda que em um ambiente como esse existe autoridade. Existe um GR para você, naquele GR tem um líder. Existe um ministério que você serve, nesse ministério tem um líder. Existe um culto onde você chega e há uma autoridade ministrando algo sobre a sua vida. Posso dizer algo? Isso aqui resolve 90% dos meus aconselhamentos. 90%. Não importa o problema, se é no casamento, se é financeiro, se é profissional ou se é ministerial. Já olho para a pessoa e digo: o seu problema é o mesmo problema que Jesus apontou há 2000 anos atrás. Que um dia chegaram para Jesus e disseram: Jesus, pô, a gente está em Israel, é a maior nação religiosa do mundo, não há ateus em Israel, é o centro de todas as religiões, todas as pessoas acreditam em Deus. O quão maravilhoso deveria ser você estar em um país onde o país inteiro crê em Deus, sim ou não? Qual foi esse país inteiro que açoitou, rejeitou e crucificou Jesus na cruz do Calvário? E um dia chegaram para Jesus e disseram: Jesus, está esquisito isso. Todo mundo acredita em Deus, mas todo mundo nos odeia. Todo mundo acredita em Deus, mas ninguém vive a presença de Deus, mas ninguém vive os milagres de Deus. Qual é o problema dessas pessoas? Jesus disse: um só. Todos eles são ovelhas. Todos eles são ovelhas, mas são ovelhas que não têm um pastor.
São ovelhas que não se submetem à autoridade, que não buscam conselho, que não buscam oração, que não buscam instrução, que não aceitam a repreensão. Que Jesus era marceneiro. Quem entendia de pesca era Pedro, que pescou a vida inteira. O pai de Pedro pescou a vida inteira. O vô de Pedro pescou a vida inteira. E ainda assim Jesus entra no barco de Pedro e diz: Pedrão, vamos falar sobre pesca. Aí não dá, Jesus. Só entende de fazer uma mesa. Quem entende de pesca sou eu. Fica quieto e lança a rede aqui, filho. Sabe o que acontece? Há uma graça nesse lugar. Há pessoas muito talentosas aqui. Há pessoas muito inteligentes, pessoas habilidosas, que Deus entregou dons e vocação. E às vezes você pensa assim: por que eu vou incomodar o pastor Rafael? Pastor Rafael, ele não entende nada de, sei lá, de vender leitão. Tem a criação de leitão, preciso fechar um contrato. O que eu vou falar com o pastor? Você entende leitão? Quanto custa um leitão, cara? Quanto é o quilo do leitão? E a ração do leitão? Mas que às vezes eu não entendo é que ele não precisa entender nada de leitão. Há uma autoridade sobre a vida dele. Há uma unção sobre a vida dele. E se Deus me colocou nessa casa, eu não preciso que ele entenda de leitão, eu preciso que ele libere uma palavra. Eu preciso dizer assim: pastor, estou entrando na reunião. O senhor levanta as mãos aí onde o senhor estiver, porque é o contrato da minha vida. Mas não, eu vou lá. Não, deixa comigo, eu entro sozinho. Sem oração, sem direção, sem consagração. E depois me frustro porque as coisas não acontecem, porque Deus me abandona, porque Deus não cuida de mim. Geralmente oração de líder e pastor, se o povo não fala nada, é uma oração genérica assim: Senhor, abençoa, abençoa o que? Abençoa tudo, abençoa a humanidade, Senhor. Deus tem uma autoridade sobre a sua vida. Levante suas mãos aos céus, querido. Entenda: pastor não escolhe ovelha. Ele não tem o direito de botar o dedo no seu nariz e falar: me escute. É a ovelha que escolhe o pastor. Mas se é um pastor no seu ministério, se é um líder no seu GR, se você tem um gestor, se você tem um líder sobre o seu ministério, há uma autoridade sobre a sua vida, você precisa se comprometer com isso. Eu vou dar 1 minuto para você orar por isso. E o Espírito Santo vai trazer ao seu coração coisas que estão travadas há muito tempo, mas você nunca pediu oração por isso. E o Espírito Santo, ele vai te lembrar de recursos que estão travados, de processos que estão retidos, de etapas que você nunca concluiu, porque você nunca pediu direção em relação a isso. Eu dou 1 minuto para você falar com Deus sobre isso. Fale com o Senhor. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti eu tudo posso. Não há limites. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Deus está liberando milagres aqui.
Deus está ressuscitando coisas que estavam mortas, mas não estavam mortas por falta de propósito, estavam mortas por falta de direção dos céus, por falta de intercessão, por falta de aconselhamento. Deus não tem como abençoar algo que está quebrando um princípio. E eu vou dizer que a maioria das pessoas que nunca fez isso, ela diz assim: pastor, eu não quero te incomodar. Agora vem comigo. Você pediu uma oração para a nossa pastora Liana: pastora, estou com uma dor aqui, estou com um problema, a senhora pode orar por mim? Você acha que ela vai olhar para você e dizer: eu? Você vai me incomodar? Eu estou com um monte de problema, uma situação para resolver, você vai me trazer? Nós somos chamados para isso. Entregamos a nossa vida para isso. Você nunca vai incomodar um líder, um evangelista e um pastor dessa casa pedindo uma oração. Nem sempre a gente vai ter o conselho mais sábio, mas a gente tem uma oração para fazer por você. Temos uma unção para liberar sobre a sua vida. Eu vejo pessoas recebendo a resposta antes de sair da sala. Algo que estava travado há meses, há anos, antes dela sair da sala, ela volta chorando, dizendo: pastor, o que é isso? Aleluia. Obviamente, quando o profeta olha para o rei e diz: abre a janela e atira uma flecha, obviamente o rei sabia que aquilo era um ato profético. Obviamente o rei não estava pensando que ia tirar aquela flecha e matar um soldado inimigo. Até porque o rei não era um arqueiro, não era um especialista. Provavelmente a flecha nem foi muito longe. Mas o que o homem de Deus fala ali é o que deve reger a nossa vida. Ele diz: está aqui o arco, estão aqui as flechas, atira. Ah, mas quantas vezes? Atira. Mas de que forma? Atira. Eu amo a Bíblia quando a Bíblia diz assim: orai sem cessar. Agora diga para mim, o que é isso? É o dia inteiro? É 1 hora por dia? É meia hora? É 2 horas? É de dia? É de madrugada? É de joelho? É de pé? Mas como assim? Não sei, o arco e a flecha estão nas suas mãos, atire à vontade. A Bíblia só diz que jejum funciona. Enquanto você jejua, é entre você e Deus. O arco está nas suas mãos, a flecha está nas suas mãos, a autorização está nas suas mãos. Quem atira as flechas são vocês. Se é uma vez, se é 2, se é 3, se é uma vez por ano. Marcos capítulo 4 declara que o reino de Deus é como se o homem lançasse uma semente na terra, mas não sabendo como, a semente simplesmente brota. Deus está falando com alguém aqui. Talvez você não sabe como é que funciona a oração. Não dá tempo a mim te explicar. Um dia a gente faz um seminário só sobre isso. Mas eu te asseguro que ainda que você não saiba como é que funciona a oração, eu só te digo assim: oração funciona, ore. Talvez você não saiba nem: mas por que eu tenho que jejuar? Jejua que funciona. Mas por que vim 7 semanas aqui no voto? Só faz, filho, só confia. Isso se chama fé. Aquele rei não era um especialista em arco e flecha, mas nem por isso aquele ato profético deixou de funcionar por causa daquilo. Há coisas que a gente não entende. Às vezes a gente fica ali e sempre tem alguém aqui no altar que diz assim: traga a sua semente. Você pensa: como assim semente? Semear é uma semente, mas não é um dinheiro que eu boto no envelope, mas aí tem uma colheita. Como assim uma colheita? Talvez você não entenda nem como é que funciona oferta, dízimo. Mas funciona, então faça. Faça que com o tempo, aquilo que for essencial, o Espírito Santo ele vai te ensinando.
Mas não deixe de viver o propósito da sua vida, porque você está ali procurando respostas que vão atrasar. Quando o profeta está diante daquela viúva em 2 Reis 4, ele diz: Deus vai fazer um milagre, o óleo vai transbordar, então arrume vasilhas, vasos, potes, muitos e não poucos. Quantos seriam muitos e não poucos? 5 seriam muitos, 10 seriam muitos, 15, 50, 200. Eu não sei, mas eu sei que quando acabaram os vasos, acabou o milagre. Levante suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, eu oro essa noite. Eu oro por aqueles, Deus, que têm em suas mãos hoje o arco e as flechas. Aqueles que poderiam disparar hoje profecias, palavras de bênção, uma vida de oração, uma vida de jejum. Eu oro por aqueles que já poderiam estar em UGR, que já poderiam ter ido ao Legendários, que já poderiam ter ido ao encontro com Deus, mas ficam ali: mas será? O que vai acontecer? Será que vai funcionar? Viva pela fé. A fé é uma certeza de algo, você não entende, mas você sabe que vai dar certo. Não importa como Deus vai fazer, o importa que Ele vai fazer. Eu oro hoje declarando, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu oro hoje declarando que Deus está ativando projetos, Deus está ativando homens e mulheres de oração, Deus está ativando pessoas com alto nível de compromisso, com alto nível de fé. Aleluia. Toca, Senhor, essa noite. Amém. Olha o que é uma palavra de Deus. Quando Deus libera uma palavra, Deus libera uma unção com aquela palavra. Se é crente como eu, você vai entender que às vezes você chega aqui no culto abatido, pensando em desistir, às vezes com um pensamento assim horrível, de tirar a própria vida, de se divorciar, de ir embora de Balneário Camboriú, mas de repente sai uma palavra do altar, e nem é sobre esse assunto, mas você é mexido, você se sente um leão. Você chega aqui quinta-feira abatido, com medo da sexta. No meio do culto você já está assim: chega sexta-feira que eu vou te arrebentar. Chega sexta-feira, quem dera sexta-feira fosse daqui 10 minutos, porque é o dia de vitória, é um dia de milagre. O que aconteceu? Você ouviu uma palavra, e aquela palavra trouxe uma unção, trouxe um sentimento, trouxe uma atmosfera no seu coração. Quando aquele homem recebe aquela palavra, ele tem nas suas mãos o arco e as flechas, ele sente que é profético, ele sente que o milagre está ali. Mas aí ele para pensar: vou abrir a janela, tirar umas flechas aqui. Não tem um plano de batalha, não tem, sei lá, um outro princípio. E quando ele para pensar, a carne dele começa a dizer: não vai adiantar nada, isso é uma perda de tempo, nada vai acontecer, tua vida vai continuar igual, você vai ser derrotado pelos inimigos. Esse profeta está curtindo com a sua cara, só ia lavagem cerebral. Deixa eu te ensinar algo. No ambiente de unção, nós recebemos instruções, e debaixo dessa instrução se mova rapidamente. Junto com a palavra, Deus manda um ambiente propício para que você obedeça aquela palavra. Agora, se você não se move e você para pensar no que Deus te falou, a tua carne começa a dizer: loucura, isso aí é coisa da sua cabeça, isso aí você inventou, nunca vai dar certo, você não vai conquistar aquilo, porque o mundo jaz no maligno. E quando Deus fala conosco aqui, manda uma atmosfera de favor. Lá fora, quando o diabo fala conosco, ele manda uma atmosfera de angústia, de peso, de derrota. A unção de Deus, ela é criativa.
Quando Deus te dá uma instrução através de uma palavra, cumpra, faça, coloque na agenda e se comprometa. Esse era o segredo do ministério de Jesus. Que um dia está diante de um cara com problema na fala. E aí a unção vem, e aí a palavra vem. E aí o Espírito Santo diz para Jesus: dá uma cuspida na boca dele. Diga para mim, se Jesus tivesse chamado os discípulos: gente, chega aqui, preciso de uma opinião, estou com uma vontade de cuspir na boca daquele cara, o que vocês acham? Logicamente alguém ia dizer para ele: Jesus, você vai ser preso. Jesus, que nojo. Jesus, está cheio de virose aí. Jesus, não é assim. O que as pessoas vão pensar se você der uma cuspida no cara? Só que quando a unção vem, Jesus obedece na hora e a cura acontece. A unção, ela é criativa. A unção, ela te instrui assim: acorde de madrugada, unge a sua casa, chegue mais cedo no trabalho, organize a sua mesa, bote aquela roupa que você ganhou daquela pessoa fora, dê 7 voltas ao redor daquela concessionária. A unção te dá a chave para o milagre. Mas você deixa para pensar na unção quando você está na carne. E a tua carne vai dizer: você está maluco, não vai dar certo. Que Deus fala conosco aqui, e o diabo tenta falar conosco lá fora. Quando o diabo fala, ele também manda um ambiente. E eu te mostro isso. Deus chega para o povo e diz assim: vocês vão entrar na terra da promessa, e vocês vão conquistar um lugar que mana leite e... Só que quando o povo chega, ao invés de entrar arrebentando com tudo, o povo diz: não, calma lá, vamos mandar espias. Manda os espias. Só que aquela terra era habitada por um povo incircunciso. Era um mundo que jazia no maligno. Quando aqueles homens estão naquela terra, o diabo começa a falar: tem gigante aí, vocês vão tomar uma surra. Deus trouxe vocês aqui para matar vocês. Essa terra está ocupada, não é para o seu bico não. E eles voltam com aquela atmosfera pesada no coração e começam a reclamar, difamar a terra e falar que tinha gigante. Resultado: Deus manda ele de volta para o deserto, mata aquela geração, nasce uma nova geração, e aquela nova geração entra na terra da promessa. Quando eles entram, quantos gigantes estavam lá? Eu te digo, nenhum. Não haviam gigantes. Era mentira do inferno. O primeiro gigante demora 300 anos para aparecer. Se chamava Golias, e um menino de 15 anos mata aquele gigante. Era mentira do inferno. E aqueles que não conseguem ouvir a voz de Deus aqui, estão ouvindo a voz do inferno lá fora. Se você não vive debaixo da maravilhosa atmosfera da palavra e da promessa de Deus, o diabo, ele vai te oprimir com um sentimento de derrota, de perda, de tristeza. Primeira Timóteo, capítulo 1, verso 18. Coloque de pé. Esse é um conselho de pai para filho, de Paulo para Timóteo. Esse mandamento eu te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio da fé. Paulo está dizendo assim: Timóteo, o que Deus prometeu, Ele cumpre. O que Deus começou, Ele termina. Se Deus diz que você vai chegar, você vai chegar. Agora, lute por essas palavras. Lute para que você viva o cumprimento das profecias. Porque muitos, por desacreditarem, por se distraírem ou acreditarem na mentira do diabo, naufragaram na fé. O que é um naufrágio? É um navio que afunda no meio do caminho. É um navio que não chega no destino final. É um navio que não cumpre o seu propósito. Pois eu quero dizer que o Espírito que está aqui hoje, o Espírito Santo de Deus, ele é um Espírito de conclusão.
Ele é aquele que quebra o jugo, Ele quebra as amarras, Ele quebra as cadeias, Ele quebra as limitações que estão tentando te prender agora. E Ele te liberta para que você cumpra a sua carreira, para que você não apenas receba a promessa. Receber a promessa de Deus é maravilhoso, mas ver ela se cumprindo, eu te asseguro, é muito melhor. E eu quero dizer que é uma nova estação sobre pessoas aqui, que o tempo da liberação da promessa está encerrando. Agora começa o tempo do cumprimento, do cumprimento daquilo que Deus já disse que você precisa alcançar neste tempo. Levante suas mãos aos céus. Alguém tem promessa de Deus aqui? Alguém tem promessa de Deus aqui? Alguém tem uma direção de Deus sobre a sua vida? Eu sei que tem. Porque nós temos direito sempre a uma palavra. A gente não tem direito a tanta coisa que às vezes a gente acha que tem, mas a uma palavra. Querido, toda filha de Deus tem direito a uma palavra do Pai. Todo filho de Deus tem direito a uma palavra do Pai. Agora, se você tem essa palavra, lute por ela, cante por ela, louve por ela, jejue por ela, ore por ela. Atire quantas flechas forem necessárias, venha quantas quintas-feiras forem necessárias. Vá em um GR, entra na visão, vai ter batismo daqui a alguns dias, se batiza nas águas. Mas não desista de viver a plenitude de Deus. Com as mãos levantadas, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, aqueles que talvez entraram nesse lugar achando que iam ficar pelo meio do caminho. Eu oro, Deus, por aqueles que acharam, não vai dar certo, eu não vou chegar no fim, de novo eu vou recomeçar, de novo essa situação. E eu quero dizer que o Espírito Santo, Senhor, Ele está aqui hoje, é o Espírito de conclusão, é o Espírito que vai nos levar até o fim, é o Espírito que vai nos manter de pé, é o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E se a morte não parou o propósito de Cristo, eu declaro: falência, você não pode nos parar. Dívida, certamente você não vai nos parar. Enfermidade, você não vai nos parar. Medo, você não vai nos parar. Com as mãos levantadas, feche os seus olhos. E seja tocado pelo Espírito Santo aonde você está. Seja tocado pelo Espírito Santo aonde você está. Porque é Ele que nos lembra das promessas. É Ele que nos lembra da onde Ele nos tirou e aonde nós já chegamos. É Ele que nos lembra aonde nós chegamos e ainda é aonde Ele vai nos colocar. A marca da promessa. Sim, Senhor. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Promessa que
Deus está levantando pessoas hoje. Tem algo que eu chamo de depressão profética. Sabe o que é, querido? Deus te mostra algo tão grande lá na frente. Aí você vai e olha para a sua realidade. Aí Deus fala de algo tão grande, você olha para a sua realidade. Deus vai te dar ânimo para você viver esse cumprimento. Já Deus olha para um cara chamado Noé e diz: filho, eu vou te dar um mundo. A promessa é grande, né? Você vai entrar com a sua família numa arca. Quando você descer, o mundo é seu. Moisés era um agricultor, ele só tinha um lote, uma vinha. E quando ele entra naquela arca, naquele projeto de Deus, ele só tinha um lote. Alguns meses depois, quando ele sai da arca, o mundo inteiro era dele. O Senhor me diz que há pessoas aqui com algo especial, muito especial. E o Senhor me disse que vai colocar um mundo sobre pessoas. Deus vai te colocar em um lugar tão alto, tão alto, que quando alguém perguntar como você chegou lá, você vai dizer: foi uma palavra. Está tirando foto na Torre Eiffel? Não, estou tirando uma foto com a minha profecia. Está tirando a foto com o cinturão do UFC? Não, estou tirando a foto com a minha profecia. Vai chegar lá, filho. Blade, 2 anos, mano. 2 anos. Você vai ser campeão do mundo só para dizer que Jesus morreu por esse mundo. Amém, querido? Oro para que o Senhor nos fira profundamente nesse mês de fevereiro. Que a gente possa se revoltar contra tudo aquilo que está nos distraindo, sabe, nos afastando, nos esfriando. Amém? Aplauda ao Senhor, diga: eu creio, eu recebo. Aleluia.